Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Um excursionista solitário, aventurando-se profundamente nas encostas desoladas e acidentadas de uma remota montanha perto de Delta, fez uma descoberta arrepiante. Escondidos entre rochas irregulares e emaranhados retorcidos de arbustos retorcidos, restos humanos esqueléticos jaziam parcialmente expostos, sua quietude assustadora quebrada apenas pelo leve farfalhar do vento entre as árvores. A cena carregava uma sensação inabalável de presságio, amplificada pela proximidade com o local onde pertences pessoais de uma mulher haviam sido desenterrados anos antes. As autoridades rapidamente isolaram a área, e especialistas forenses foram chamados para examinar a cena. Sua avaliação inicial sugeriu que os restos poderiam pertencer a Paige Bergfeld, mas seriam necessárias análises adicionais para confirmar a identidade e descobrir quaisquer pistas sobre as circunstâncias de seu desaparecimento. Um detalhe importante a mais. Um cartão de visitas foi descoberto, apontando para a identidade alternativa de Paige Bergfeld. Esse cartão estava ligado ao seu trabalho secreto. Mas que tipo de trabalho era esse? E como um simples cartão de visitas se tornou a peça-chave de evidência que revelou um segredo chocante sobre a vida de Paige Bergfeld? Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Paige Bergfeld veio ao mundo em 27 de abril de 1973, na movimentada cidade de Atlanta, Geórgia. Ela foi a segunda filha de Suzanne e Frank Bergfeld, imigrantes das distantes e serenas Ilhas Marianas. O nascimento de Paige trouxe ainda mais alegria a um lar já iluminado pela presença do irmão mais velho, Craig. Suzanne e Frank eram pais dedicados e trabalhadores, representando a clássica história de perseverança e ambição dos imigrantes. Apesar de suas carreiras exigentes, sempre priorizaram a família, criando um lar repleto de amor, estrutura e apoio. Frank tinha um talento incrível para equilibrar sua carreira com a criação do filho e da filha, e sua habilidade em conciliar essas esferas lhe rendeu admiração, além de atrair a atenção de figuras influentes em sua área. Na Associação Nacional de Corretores de Valores Mobiliários, Frank recebeu uma oportunidade de carreira importante demais para recusar, uma que exigia que a família se mudasse para o Colorado. Uma decisão que moldaria o rumo de suas vidas. No Colorado, a jornada de Paige começou a ganhar forma. Ela se destacou academicamente e demonstrou paixão por ajudar os outros, o que a levou a seguir carreira na área da saúde. Após concluir o ensino médio, ingressou no curso de enfermagem da Universidade da Flórida, instituição que se tornaria um capítulo crucial em sua vida. Foi lá que conheceu Howard Bigler, um jovem carismático e ambicioso. A conexão entre eles foi imediata e rapidamente se transformou em um relacionamento sério. Seus sonhos e ambições compartilhados faziam deles um casal aparentemente perfeito. Paige se formou e voltou para o Colorado para viver com seus pais, mas o relacionamento com Howard continuou florescendo. Em 1995, a história de amor culminou em um casamento pitoresco. A união parecia idílica, com amigos e familiares admirando a compatibilidade e a visão de futuro que compartilhavam. No entanto, os primeiros anos de casamento revelaram uma diferença fundamental e irreconciliável. Paige sonhava em ser mãe, enquanto Howard mantinha firmemente sua decisão de não ter filhos, algo que considerava parte central de sua filosofia de vida. Essa divergência gerou inúmeras discussões e debates emocionais, e, em 1997, após muita dor e reflexão, Paige e Howard tomaram a difícil decisão de se separar. Ainda assim, o vínculo entre eles permaneceu forte. Valorizavam a profunda amizade que haviam cultivado e optaram por continuar presentes na vida um do outro, demonstrando uma maturidade e um respeito mútuo raros entre casais divorciados. O fim do casamento marcou um ponto de virada para Paige. Sentindo a necessidade de se reinventar e explorar novos horizontes, ela buscou um recomeço. Adotou o pseudônimo Madison e começou a trabalhar em um famoso clube de striptease em Denver. A decisão foi ousada, controversa e refletia sua determinação em assumir o controle do próprio destino. Nesse ambiente pouco convencional,
Paige conheceu Rob Dixon, um homem cujo charme e carisma eram acompanhados por uma considerável riqueza. Rob estava prestes a herdar um negócio familiar lucrativo, e a química entre os dois era inegável. O romance intenso culminou em casamento em 1998, apenas um ano após se conhecerem. A união marcou o início do que parecia ser uma vida de conto de fadas. O casal se estabeleceu em uma mansão luxuosa no Colorado, símbolo da riqueza de Rob e do novo status de Paige. O sonho antigo de maternidade de Paige finalmente se realizou quando ela e Rob tiveram 3 filhos: Taft, Trigger e Jess. Essas crianças se tornaram o centro do universo de Paige, enchendo seus dias de alegria e propósito. Sua vida parecia perfeita. Era casada com um homem que amava profundamente, vivia no luxo e tinha uma família que lhe trazia felicidade imensurável. Com uma casa imensa, carros caros e a possibilidade de oferecer aos filhos o melhor que a vida podia proporcionar, Paige acreditava que sua felicidade era inabalável e tinha certeza de que aquela harmonia duraria para sempre. Com o tempo, porém, começaram a surgir rachaduras no mundo aparentemente perfeito da família Dixon. Os empreendimentos comerciais de Rob, antes lucrativos, passaram a enfrentar sérios problemas, e a instabilidade financeira começou a invadir suas vidas, aumentando a pressão de forma alarmante. O estilo de vida luxuoso a que estavam acostumados tornou-se insustentável, e as dificuldades culminaram em uma falência devastadora. Essa mudança drástica, da abundância à escassez, testou a resiliência do casal e sua capacidade de enfrentar adversidades juntos. Em 2004, a situação chegou ao limite. Discussões passaram a ocorrer diariamente e o clima na casa dos Dixon tornou-se cada vez mais tóxico. Em uma discussão particularmente acalorada, Paige, sentindo-se presa e aterrorizada, ligou para a emergência. Com a voz trêmula, relatou que Rob havia ameaçado não apenas sua vida, mas também a dos filhos. O peso de suas palavras transmitia a gravidade da situação e provocou uma resposta imediata da polícia. Vários oficiais correram para a residência dos Dixon, prontos para intervir e garantir a segurança de Paige e das crianças. Mas, ao chegarem, encontraram Paige e Rob lado a lado na porta. Paige assegurou aos policiais que a situação havia sido resolvida e que a ajuda deles não era mais necessária. Um ano depois, Paige voltaria a chamar a polícia. Desta vez, a situação era ainda mais alarmante. Ela relatou que Rob havia agredido fisicamente, e as circunstâncias desse incidente eram ainda mais perturbadoras do que as do ano anterior. Segundo o depoimento de Paige, o marido a atingiu durante uma discussão, momento ainda mais angustiante porque ela segurava o filho mais novo nos braços. O ato foi não apenas uma agressão contra ela, mas também uma ameaça direta à segurança da criança. Rob foi imediatamente convocado à delegacia, onde foi acusado de agressão em 3º grau. A gravidade das acusações evidenciava a crescente volatilidade do relacionamento. Durante o processo criminal, Rob acabou se declarando culpado de uma das acusações: assédio. Apesar da confissão, o caso foi encerrado, permitindo que ele evitasse a prisão. Uma resolução que deixou Paige desiludida, mas determinada a seguir em frente. No entanto, a tensão desses acontecimentos havia destruído de forma irreversível o já frágil casamento. O clima em casa tornou-se cada vez mais hostil, com Paige e Rob discutindo até por questões insignificantes. As brigas escalaram a tal ponto que ficou claro que a relação era irreparável. Reconhecendo a toxicidade da situação, eles tomaram a difícil decisão de se divorciar. Para Paige, isso marcou o início de um novo capítulo, repleto de incerteza e determinação. Ela sabia que, dali em diante, teria a responsabilidade exclusiva de sustentar os filhos. Determinada a criar uma vida estável para a família, lançou-se em diversos empreendimentos. Criou um pequeno negócio de fabricação de carregadores de bebê, inspirado por suas próprias experiências como mãe. Paralelamente, dava aulas de dança para crianças pequenas, usando sua paixão pelo movimento para inspirar e ensinar. Além disso, trabalhava como representante de vendas de uma empresa de utensílios de cozinha, conciliando múltiplos papéis para garantir a segurança financeira da família. Apesar da agenda lotada, continuava sendo uma mãe dedicada, participando ativamente da vida dos filhos,
frequentando reuniões da Associação de Pais e Mestres, organizando encontros e criando um ambiente acolhedor em casa. Seu compromisso inabalável com as crianças tornou-se o alicerce de sua nova vida. No dia 28 de junho de 2007, exatamente um ano após sua separação de Rob, Paige desapareceu em circunstâncias misteriosas. Naquela manhã, ela deixou os filhos sob os cuidados de sua amiga próxima Carol Lindholm, que também trabalhava meio período como babá para ela. Paige sempre fora conhecida por sua confiabilidade e pontualidade, especialmente no que dizia respeito aos filhos. Por isso, quando não voltou para casa no horário combinado e não atendeu ao telefone, a preocupação rapidamente se transformou em alarme. Inicialmente, Carol tentou se tranquilizar, acreditando que Paige pudesse ter se atrasado por compromissos de trabalho. No entanto, à medida que as horas passavam, a preocupação começou a aumentar. Jess, a filha de Paige, desesperada para ver a mãe, deixou várias mensagens de voz implorando para que ela voltasse para casa. A sexta-feira se transformou em sábado sem qualquer sinal de Paige. As horas arrastavam-se e a sensação de apreensão se intensificava. Jess, com apenas 8 anos, exausta de esperar e sentindo imensa falta da mãe, pediu insistentemente para que Carol chamasse a polícia. Sem poder adiar mais, Carol e Jess foram até a delegacia registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Naquele mesmo dia, um representante do gabinete do xerife entrou em contato com o pai de Paige, Frank, para dar a devastadora notícia. Tomado por um pânico crescente, Frank tentou ligar imediatamente para Paige, mas todas as chamadas ficaram sem resposta. Desesperado por apoio e ação, ele contatou o filho mais velho, relatando os acontecimentos sombrios. À medida que a gravidade do desaparecimento de Paige ficava clara, uma operação de busca em grande escala foi lançada. A comunidade, amigos, vizinhos e até desconhecidos, uniu-se às forças policiais. Voluntários vasculharam terrenos abandonados e áreas desérticas próximas, movidos pela determinação de encontrar Paige. A busca foi um empreendimento imenso e logo levou a uma descoberta perturbadora. No primeiro domingo de julho de 2007, investigadores encontraram o Ford Focus vermelho de Paige. O carro estava abandonado e queimado em uma área desconhecida, sem aparente ligação com ela. As circunstâncias do incêndio eram profundamente suspeitas. Não havia indícios de causa natural ou ignição externa, e a área ao redor permanecia intocada pelas chamas. Isso sugeria fortemente que o fogo havia sido propositalmente ateado, provavelmente para destruir provas cruciais. O promotor rapidamente classificou o incidente como um ato de incêndio criminoso. E o que inicialmente era tratado como um caso de desaparecimento, agora escalava para uma suspeita de sequestro, e talvez até de homicídio. Determinados a reconstruir a verdade, os investigadores realizaram um exame minucioso no veículo carbonizado. O sargento Ware, do gabinete do xerife do condado, explicou que o incêndio criminoso é uma tática comum para eliminar evidências como DNA, impressões digitais ou outros vestígios. No entanto, apesar dos danos extensos no carro, um detalhe chamou atenção como pista significativa: a posição do banco do motorista. Ele estava recuado ao máximo, algo incompatível com a estatura pequena de Paige. Com apenas 1,64 m de altura, ela não conseguiria alcançar os pedais nessa configuração. Esse detalhe indicava fortemente que alguém muito mais alto havia sido o último a dirigir o carro. A investigação tomou outro rumo quando os detetives abriram o porta-malas do Ford queimado e encontraram o diário de Paige. A presença dele levantou questões imediatas. Por que estava ali? Poderia conter pistas sobre seu desaparecimento? Ao examinarem o conteúdo, os investigadores encontraram mais um elemento inquietante. Várias páginas haviam sido arrancadas, especificamente as que cobriam o período de 26 a 29 de junho. Essa descoberta aprofundou o mistério em torno do destino de Paige. As páginas faltantes sugeriam um esforço intencional para ocultar informações vitais, aumentando a urgência da já desesperada busca. As forças policiais ampliaram os esforços, vasculhando meticulosamente terrenos desérticos próximos, estruturas abandonadas e qualquer lugar que pudesse conter uma pista. A operação cresceu,
atraindo mais pessoas à medida que a notícia do desaparecimento se espalhava. O esforço de busca foi além das autoridades. Seu irmão, Craig, voou da costa oeste, deixando para trás trabalho e compromissos pessoais para apoiar os pais e sobrinhos. Compreendendo a gravidade da situação, comprou uma passagem só de ida, prometendo ficar no Colorado até encontrar a irmã, não importando quanto tempo levasse. Sua determinação refletia o espírito coletivo de todos os envolvidos na busca. Com o passar dos dias e semanas, a investigação passou a focar nas pessoas mais próximas de Paige. Rob, seu segundo ex-marido, foi um dos primeiros a ser investigado. Na época do desaparecimento, Rob vivia na Pensilvânia. Os investigadores descobriram registros de 2 boletins de violência doméstica feitos por Paige durante o casamento, levantando dúvidas sobre seu possível envolvimento. As autoridades buscaram confirmar seu paradeiro em 28 de junho, dia do desaparecimento. Rob afirmou constantemente que estava em casa na Pensilvânia e negou qualquer ligação com o caso. Para demonstrar inocência, não apenas cooperou com a investigação, mas também participou ativamente das buscas. Sua preocupação visível com o destino de Paige deu credibilidade às declarações, embora os detetives continuassem examinando cada detalhe de seu relato em busca de contradições. Outro nome foi Howard, o primeiro marido de Paige, que também se tornou pessoa de interesse. Após o divórcio de Rob, Paige e Howard retomaram uma amizade que ocasionalmente os aproximava. Howard revelou que havia sido uma das últimas pessoas a ver Paige antes de seu desaparecimento súbito e misterioso. No dia 28 de junho, eles se encontraram no condado de Eagle, Colorado, um ponto conveniente para ambos devido a negócios. Howard descreveu o encontro como rotineiro, sem incidentes notáveis. Depois, se despediram, embora continuassem em contato por telefone. Quando soube do desaparecimento, Howard agiu rapidamente, chamando os serviços de emergência. Durante a ligação, expressou profunda preocupação, enfatizando que Paige, como mãe dedicada e amorosa, jamais abandonaria os filhos voluntariamente. Seu relato foi confirmado por dados de torres de celular, que o posicionaram na região de Denver no dia do desaparecimento, a várias horas de onde Paige foi vista pela última vez. Essa evidência o retirou da lista de suspeitos, permitindo que os investigadores direcionassem os esforços a outros caminhos. Um avanço significativo no caso surgiu poucos dias após a descoberta do carro queimado de Paige. Um motorista, que havia parado em uma estrada ao sudeste da cidade para consertar um pneu furado, encontrou um talão de cheques no chão. Seguindo seu instinto, comunicou a descoberta às autoridades. Isso levou a uma busca detalhada na área, durante a qual os investigadores encontraram outros pertences de Paige, incluindo registros médicos, documentos de seguro e outros itens essenciais. A disposição dos objetos espalhados levantava um mistério intrigante. O sargento Ware, um dos principais investigadores, teorizou que Paige poderia ter deixado esses itens intencionalmente, numa tentativa desesperada de fornecer pistas sobre sua situação. Chamava a atenção o talão de cheques, do qual várias páginas haviam sido arrancadas. Os investigadores suspeitavam que essas páginas pudessem conter informações cruciais sobre seus últimos dias. À medida que a busca prosseguia, um cartão de visitas emergiu como peça-chave, revelando um segredo chocante sobre a vida de Paige. O cartão apontava para uma identidade alternativa. Carrie, nome que Paige usava em seu trabalho clandestino como acompanhante. Essa revelação causou choque entre familiares e amigos, que desconheciam completamente esse lado oculto de sua vida. Para manter essa existência dupla, Paige usava um telefone separado, exclusivamente para comunicações relacionadas ao trabalho de acompanhante. Esse aparelho tornou-se uma ferramenta vital na investigação. Ao analisar o histórico de chamadas, os detetives elaboraram uma lista de pessoas que haviam interagido com Paige nas horas anteriores ao seu desaparecimento. A última ligação feita a partir desse telefone ocorreu em 28 de junho, por volta das 21 horas, estreitando a linha do tempo dos eventos. A partir do histórico de chamadas, as autoridades identificaram 7 indivíduos como potenciais suspeitos. Entre esses nomes, um se destacou: Lester Ralph Jones. O passado de Jones chamou imediatamente a atenção dos investigadores. Com 55 anos,
Jones tinha um histórico criminal que incluía condenações anteriores por violência contra mulheres e sequestro. Por este último crime, ele havia cumprido uma pena de 5 anos de prisão. Esse histórico traçava o retrato perturbador de um homem que se encaixava no perfil de alguém capaz de fazer mal a Paige. Revelações adicionais aumentaram ainda mais as suspeitas. Descobriu-se que Jones possuía um carro branco muito semelhante ao veículo descrito por Carol, amiga próxima e babá de Paige. Carol contou uma história inquietante que Paige havia compartilhado pouco antes de desaparecer. Segundo Paige, certa noite, ela havia terminado o trabalho em seu escritório alugado e se dirigia ao seu Ford estacionado. Ao se aproximar, notou um carro branco desconhecido bloqueando seu caminho. Apesar de sua frustração e desconforto, conseguiu manobrar o carro para contornar o obstáculo. No entanto, no processo, colidiu acidentalmente com o veículo branco. Para sua surpresa, o motorista, em vez de confrontá-la, acelerou e fugiu do local, deixando Paige sozinha. Esse incidente, aparentemente isolado na época, agora ganhava um novo significado. Os investigadores suspeitavam que Lester, um homem com aparente fixação por Paige, pudesse estar perseguindo-a há algum tempo. Determinada a descobrir a natureza dessa conexão, a polícia examinou os registros de chamadas de Paige. O que encontraram aumentou ainda mais as preocupações. Os registros revelaram que Lester havia tentado marcar um encontro com Paige apenas um dia antes de seu desaparecimento. No entanto, Paige, já conhecendo Lester, sentiu-se desconfortável com a ideia de encontrá-lo. Para evitar o encontro, pediu a Carol, que ocasionalmente oferecia serviços de massagem para clientes de acompanhante de Paige, que fosse em seu lugar. Inicialmente relutante, Carol acabou concordando e foi se encontrar com Lester. Após o encontro perturbador, Carol descreveu Lester como um homem intimidadoramente alto e fisicamente imponente. Sua presença por si só a deixava inquieta e seu comportamento aumentava ainda mais o desconforto. De acordo com Carol, Lester não perdeu tempo em fazer investidas inapropriadas e expressar abertamente desejo de intimidade assim que se encontraram. Carol, firme e inabalável, rejeitou suas investidas, alertando-o de que não hesitaria em chamar a polícia se ele insistisse. Essa conversa acrescentou mais uma camada de preocupação ao já perturbador quadro de comportamento de Lester. Ao aprofundarem a investigação sobre seu passado, os investigadores descobriram outro detalhe alarmante. Sua oficina ficava a poucos metros do local onde o carro de Paige havia sido encontrado em chamas. A proximidade de seu local de trabalho com uma cena tão crucial levantou suspeitas imediatas. Quando convocado para interrogatório, porém, Lester se apresentou calmo e cooperativo. Respondeu a todas as perguntas dos detetives, negou qualquer ligação com o desaparecimento de Paige e até forneceu voluntariamente amostras de impressões digitais e DNA para análise. Sua postura controlada e aparência aparentemente comum fizeram alguns questionarem se ele poderia realmente estar envolvido em um crime tão hediondo. Ainda assim, havia um detalhe que os investigadores não podiam ignorar. A altura impressionante de Lester, 1,98 m, correspondia perfeitamente à posição do banco do motorista no Ford de Paige. Essa observação sugeria que alguém da estatura de Lester provavelmente havia sido o último a dirigir o veículo. Munidos dessa informação, os detetives conseguiram um mandado para revistar a residência de Lester. O que encontraram lá dentro aumentou ainda mais as suspeitas. Um telefone descartável, várias perucas masculinas, um frasco de Viagra, um pedaço de papel com as palavras massagem e o número do serviço de acompanhante de Paige anotados, além de uma variedade de roupas íntimas femininas e sutiãs de diversos tamanhos. Entre todos os itens, o telefone descartável foi o que atraiu mais atenção. Os investigadores o vincularam a uma série de ligações feitas para Paige no dia de seu desaparecimento, todas originadas de um número não registrado. Ao ser confrontado, Lester negou categoricamente possuir um telefone descartável. No entanto, a embalagem de um desses aparelhos foi encontrada entre seus pertences. Rastreando a compra, os detetives descobriram que ele havia sido adquirido em um supermercado na North Avenue. Imagens das câmeras de segurança do local forneceram a confirmação necessária. Lester foi claramente visto comprando o telefone. Mesmo diante das imagens,
Lester negou teimosamente ser o homem no vídeo, uma alegação que os investigadores consideraram tanto absurda quanto reveladora. A investigação deu uma guinada ainda mais dramática quando uma unidade canina foi acionada para ajudar. O faro apurado do cão confirmou que o corpo de Paige havia estado dentro do carro incendiado em algum momento. De forma arrepiante, o cão também detectou o cheiro de Lester dentro do veículo, estabelecendo uma ligação direta entre ele e a cena do crime. Apesar dessas descobertas incriminadoras, as provas contra Lester permaneciam em grande parte circunstanciais. Os investigadores sabiam que precisavam de evidências irrefutáveis para ligá-lo definitivamente ao desaparecimento de Paige. A ausência de um corpo e as complexidades da vida secreta de Paige representavam grandes desafios. O sargento Ware explicou que, apesar das fortes suspeitas contra Lester, o Ministério Público decidiu não apresentar acusações. Sem os restos mortais de Paige e sem provas conclusivas, construir um caso sólido o suficiente para se sustentar em tribunal foi considerado impossível. A investigação estagnou, deixando familiares e amigos de Paige em um doloroso limbo. Por 5 longos anos, eles viveram com perguntas sem resposta, agarrando-se a uma esperança que diminuía a cada dia e lidando com o luto. Em 2012, uma descoberta rompeu o silêncio em torno do caso. Um excursionista, explorando a encosta de uma montanha remota perto de Delta, encontrou restos humanos parcialmente escondidos entre rochas e arbustos densos. O local ficava assustadoramente próximo da área onde os pertences pessoais de Paige haviam sido encontrados anos antes. Peritos forenses foram chamados, e sua avaliação inicial sugeriu que os restos provavelmente pertenciam a Paige. A análise de DNA e um exame odontológico logo confirmaram as suspeitas. Os restos eram, de fato, da mãe desaparecida. As evidências na cena pintavam um retrato horrível dos momentos finais de Paige. Os investigadores levantaram a hipótese de que ela havia sido levada para o morro desolado, amordaçada com fita adesiva para silenciar seus gritos por ajuda. Embora a condição dos restos impossibilitasse determinar a causa exata da morte, os peritos concluíram que Paige havia sido brutalmente espancada. Vários ossos, inclusive faciais, estavam fraturados, indicando que uma agressão violenta provavelmente havia causado sua morte. Além disso, parecia que seu corpo havia sido inicialmente enterrado, mas voltou à superfície ao longo do tempo devido à erosão do solo e aos efeitos naturais do clima. O funeral de Paige foi realizado em 28 de abril de 2012, proporcionando a seus entes queridos um mínimo de encerramento após anos de sofrimento. No entanto, a busca por justiça estava longe de terminar. Mais de 2 anos após a descoberta dos restos, em novembro de 2014, Lester foi preso e formalmente acusado de sequestro, homicídio doloso em 1º grau e assassinato em 2º grau. Para a família de Paige, a prisão foi um passo aguardado há muito tempo, mas a batalha judicial que se seguiu seria mais um duro desafio. O julgamento só começou em julho de 2016, quase 4 anos após a descoberta dos restos de Paige. Com duração de 22 dias, o processo apresentou um retrato arrepiante do homem acusado de tirar sua vida. A promotoria argumentou que Lester, conhecido por seu histórico de agressão contra mulheres, havia ficado enfurecido depois que Paige se recusou a marcar um 2º encontro após a primeira reunião. O caso da acusação apoiava-se fortemente no testemunho da ex-esposa de Lester, Lisa, cujas experiências aterrorizantes revelavam as tendências violentas do réu. Lisa contou um incidente aterrorizante ocorrido no final da década de 1990, quando Lester a sequestrou sob a mira de uma arma, ameaçando matá-la. De acordo com seu testemunho, ele foi consumido pelo ciúme depois que ela o deixou por outro homem. Em um acesso de fúria, Lester os localizou e atacou o novo parceiro dela, atirando-lhe na cabeça. Apenas 1 mês depois, ele confrontou Lisa novamente, arrastando-a à força para dentro de seu carro e declarando sua intenção de matá-la e jogar seu corpo em um lago. Milagrosamente, Lisa conseguiu escapar e denunciou os incidentes à polícia, o que levou à prisão de Lester sob acusações de sequestro e agressão. Esse histórico de violência reforçou o argumento da acusação de que Lester tinha a capacidade e o motivo para machucar Paige. Em resposta ao caso apresentado pela acusação, a equipe de defesa de Lester trabalhou incansavelmente para desmontar a narrativa apresentada no tribunal.
Eles argumentaram que a polícia havia focado na pessoa errada e negligenciado investigar outras pistas plausíveis, particularmente os clientes do negócio de acompanhante de Paige. Apesar dessas alegações, a defesa não conseguiu apresentar nenhum suspeito alternativo credível ou teorias convincentes que pudessem inocentar Lester. Para complicar ainda mais a situação, Lester optou por não depor durante o julgamento, deixando sua defesa dependente de desacreditar as provas apresentadas pela acusação, em vez de fornecer uma contranarrativa substancial. A acusação, no entanto, estava preparada para reforçar seu caso com provas condenatórias. Entre os elementos-chave apresentados estavam gravações de conversas telefônicas entre Lester e a polícia. Essas gravações revelaram o comportamento e as reações de Lester durante a investigação. Após inspecionar o carro de Lester, os detetives o informaram que não haviam encontrado nada incriminador e que devolveriam o veículo em breve. Essa manobra tinha como objetivo fazê-lo relaxar e possivelmente baixar a guarda. No entanto, sua reação acendeu o alerta. Em vez de expressar alívio, Lester demonstrou um nível incomum de preocupação, questionando repetidamente se o carro realmente seria devolvido. Essa inquietação apenas aumentou as suspeitas sobre seu envolvimento. Um testemunho adicional da atual esposa de Lester complicou ainda mais sua defesa. Ela admitiu sentir-se profundamente perturbada ao descobrir as ligações do marido com prostitutas, uma traição que abalou o casamento. Apesar de seus sentimentos, ela testemunhou que seus valores cristãos a impediram de deixá-lo. Contudo, seu depoimento foi uma faca de dois gumes. Ela reconheceu o marido nas imagens de segurança de uma loja onde ele foi visto comprando um celular descartável. O mesmo aparelho vinculado às ligações feitas para Paige pouco antes de seu desaparecimento. Essa admissão contradisse diretamente as alegações anteriores de Lester, nas quais ele havia negado possuir tal telefone, minando sua credibilidade e enfraquecendo os argumentos da defesa. Em 9 de setembro de 2016, após semanas de depoimentos e apresentação de provas, o júri chegou a um impasse. Incapaz de alcançar um veredicto unânime, o tribunal foi obrigado a declarar anulação do julgamento. Esse resultado representou um grande revés para a acusação, atrasando a justiça para Paige e sua família enlutada. Apesar disso, o promotor distrital permaneceu firme, confiante na força das provas e determinado a levar Lester à condenação. Foram iniciados os preparativos para um novo julgamento, com a acusação prometendo reforçar ainda mais seu caso. Nos meses seguintes, a equipe da acusação se dedicou a revisar meticulosamente cada prova, analisar minuciosamente as declarações das testemunhas e buscar novos ângulos para fortalecer seu argumento. Em 21 de novembro de 2016, 73 dias após a anulação do primeiro julgamento, Lester voltou a sentar-se no banco dos réus. Desta vez, a acusação apresentou um caso reforçado, com provas adicionais que traçavam um retrato mais claro e condenatório de seu envolvimento no desaparecimento de Paige. Uma revelação fundamental durante o segundo julgamento foi uma filmagem de câmeras próximas ao local de trabalho de Lester. As imagens mostravam um Chevrolet branco, depois identificado como pertencente à esposa de Lester, passando várias vezes pelo Ford de Paige poucos dias antes de seu desaparecimento. De forma significativa, o carro aparecia nas proximidades em horários que coincidiam com ligações insistentes para o telefone de Paige. Os investigadores confirmaram que a esposa de Lester estava fora da cidade durante esse período, tornando altamente provável que ele estivesse usando o veículo dela para perseguir Paige. Essa revelação acrescentou um elemento perturbador ao caso da acusação, sugerindo premeditação e um padrão de comportamento difícil de ser ignorado. Assim como no primeiro julgamento, a defesa sustentou que não havia provas diretas ligando Lester ao crime. Continuaram a argumentar que o caso se baseava em provas circunstanciais e suposições, apontando para possíveis suspeitos alternativos. Uma dessas teorias alternativas focava em um homem que havia morrido em 2011 e que inicialmente havia sido considerado suspeito no assassinato de Paige. A defesa destacou o histórico de violência desse indivíduo e suas ligações com o negócio clandestino de Paige como evidência de que ele poderia ser o responsável. No entanto, essa teoria não explicava os novos e impactantes detalhes revelados durante o segundo julgamento.
Uma das inconsistências mais condenatórias no relato de Lester surgiu durante o depoimento sobre seu álibi na noite do desaparecimento de Paige. De acordo com os relatos, Lester havia saído de casa por cerca de 1 hora naquela noite. Quando questionado pela esposa sobre onde esteve, ele afirmou que precisava voltar à sua oficina para apagar uma luz que havia esquecido acesa. Essa explicação levantou suspeitas, especialmente devido ao horário e à proximidade de sua oficina com o local onde o carro e os pertences de Paige foram encontrados. Durante o processo, os juízes do segundo julgamento esclareceram um ponto jurídico importante. O sequestro e o homicídio intencional com circunstâncias agravantes deveriam ser tratados como um único crime unificado. Essa determinação reforçou a natureza premeditada dos atos cometidos contra Paige. No entanto, esse esclarecimento não alterou o rumo do julgamento ou o resultado final. Apesar dos anos de incerteza e das exaustivas batalhas judiciais, os entes queridos de Paige finalmente alcançaram a justiça que buscavam há tanto tempo. As partes apresentaram seus argumentos finais em 2 de dezembro de 2016 e, em 27 de dezembro, pouco antes do final do ano, o júri finalmente chegou a um veredicto. Lester foi considerado culpado em todas as acusações relacionadas à morte de Paige. Embora ele nunca tenha admitido sua culpa nem revelado os motivos do crime, o juiz o sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lester entrou com um recurso, mas, em junho de 2022, um painel de 3 juízes manteve a condenação.